No Salmo 35, versículo 27, valeu meninos, meninas, senhores, senhoras, senhoritos e senhoritas. Salmo 35, versículo 27, eu quero que você abra. Pode colocar para mim, por favor? Minha tradução, ela diz um pouquinho diferente. Salmo 35, versículo 27. Deixa eu falar uma coisa enquanto você está abrindo aí. Com o passar dos anos, nós vamos descobrindo algumas coisas. O que eu pensava há 5 anos, 10 anos, talvez 3 anos atrás, eu não penso mais. A revelação de Deus, o conhecimento, ele é crescente e gradativo. Diga crescente e gradativo. Não vem de uma vez. Não é assim que funciona. É devagarzinho. Então, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você não entender mal. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você entender. Alguns anos atrás, eu sempre ouvi os pastores e os pregadores falarem assim, Provérbios fala sobre as primícias que devem ser trazidas ao Senhor. Então, para mim, primícia e dízimos eram as mesmas coisas, eram apenas palavras diferentes de um mesmo assunto. Com o passar dos anos, você pega uma boa Bíblia de estudo, você vai lendo livros, vai ouvindo bons pastores, e você descobre que não é a mesma coisa. Você descobre que as primícias que Deus manda trazer é uma coisa, os dízimos são outra coisa, e as ofertas são outra coisa. E cada um deles tem um benefício para o ser humano. Estou te dando aqui um exemplo. Quando eu era mais jovem, eu achava que anjos caídos e demônios eram a mesma coisa. Com o passar dos anos, você vai estudando, vai se aprofundando, e você vai descobrindo que não houve uma rebelião no céu, houve mais de uma. A mais conhecida é a de Lúcifer, ou Lúcius, ou aquele que brilha, que enganou a terça parte dos anjos. Mas Judas fala, no seu pequeno capítulo, que houve anjos que deixaram a sua posição de autoridade. Quando você chega em Gênesis capítulo 6, você lê que os filhos de Deus se prostituíram, possuíram as filhas dos homens e nasceram aberrações, nasceram gigantes. Você vai descobrir que existe uma certa classe de anjos que conseguiu gerar filhos. E como é que faz isso? Aí tem todo o estudo de íncubo e súcubo que eu não vou falar agora. Então, a nossa mente, ela precisa estar aberta para crescer, para não confundir e não se perder, porque senão a gente acaba se perdendo. E existem alguns assuntos, por que eu estou falando isso para você? Que existem alguns assuntos que causam divergência na igreja. Eu vou falar 3 deles, que é clássico e básico: libertação, cura da alma e finança. Tem outros, mas esse é suficiente. Olha, o que tem de controvérsia nisso aí, como diz o mineiro lá na minha terra, não está no gibi. A Valnice Milhomes, há muitos anos atrás, alguns de vocês nem existiam nesse planetinha aqui, estou te falando de 30, 40 anos atrás, ela foi tão criticada, ela foi massacrada. Quando ela trouxe uma revelação, ela usava o termo assim, cura interior. A pastorada, como diz o ditado popular, mas desceram o cacete nela. Mas falaram mal, mas bateram com vontade. Os mesmos que bateram alguns anos atrás são os mesmos que pregam o ensino hoje. Mas por quê, pastor? Por causa da ignorância. Todos nós somos ignorantes em algumas coisas. Por causa da ignorância espiritual de revelações que outros não receberam.
de crescimento que outros não tiveram. Então, alguns pastores, eles têm uma dificuldade de ministrar alguns assuntos. Como existem assuntos que você for falar assim para mim, pastor, só poderia fazer um seminário de escatologia. Eu prefiro que o pastor José faça. Vamos falar sobre o chip, quem é a besta, a grande tribulação, o milênio. Eu prefiro que ele faça, porque já não é a minha área, eu vou confundir você. Eu tenho noção disso? Tenho. Já estudei a respeito? Muito. Li livros? Vários. Mas eu prefiro não ministrar. Porque eu sei as minhas limitações. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas existem coisas que eu sei onde eu estou pisando. E uma delas que eu posso falar, cura da alma, libertação e finança, eu posso falar com tranquilidade. Eu preciso entender qual é o ministério de Jesus e qual é o ministério do diabo. O diabo tem um ministério. Em João, não precisa abrir não, quero que você ouça. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala sobre os pastores que são mercenários. E é um dos capítulos mais bonitos sobre o amor às ovelhas, João capítulo 10. Ele diz assim, o ladrão, ele faz 3 coisas. Aí é uma referência a pastor mercenário, não missionário, né? Pastor mercenário e também ao diabo. Ele fala assim, o ladrão, ele rouba, mata e destrói. Então, o diabo tem um ministério. Qual que é o ministério dele? O ministério do roubo, da morte e da destruição. Aí Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida, e a nossa tradução ela diz vida abundante. Essa palavra foi bem traduzida? Não, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, texto persa, cerca de 4 idiomas. E o que acontece com algumas pessoas? Eles misturam o ministério do diabo com o ministério de Jesus. A tradução boa seria assim, eu vim para que vocês tenham vida plena, ou a vida do tipo de Deus, a vida que Deus tem no céu. Essa é a melhor tradução. Por quê, pastor? Porque a palavra grega é zoé, que significa o quê? A vida que Deus tem no céu. Diga, a vida que Deus tem no céu. Como é que é a vida que Deus tem no céu? Uma vida de dor, doença, miséria, pobreza, falta de água, de chuva? Não, você entendeu? Então, quando eu preciso discernir, eu preciso ter um entendimento claro, gente, em relação a isso. Qual é o ministério do diabo, de Satanás? Ele rouba, mata, destrói. Guarda isso no coração. Qual é o ministério de Jesus? Ele diz, eu vim, o propósito de Deus para que eu estivesse aqui na terra é o seguinte, eu quero trazer a vida que Deus tem no céu para a terra. Mas como isso é possível? A oração mais feita pelo povo cristão, olha para mim, escute isso, é a oração que menos se entende. Olha só, a Ellen cantou aqui, teu é o reino, nós cantamos e nós oramos, venha o teu, o que é reino? Diga, governo. Ok, o reino de Deus significa a manifestação da vida de Deus celestial na terra. Deu para entender? Então eu preciso trazer o reino de Deus do céu para a terra. Vocês estão me olhando? Sim ou não? Eu preciso trazer, como é que eu faço isso? Primeiro, com a compreensão clara da Bíblia. Fala, gente. Ótimo. Então eu preciso ter uma compreensão clara. Diga, ministério de Jesus e o ministério do diabo. Então diga, o ministério do diabo e o ministério de Jesus. Eu preciso trazer o reino de Deus através de uma compreensão clara, através da minha oração, do meu jejum. Quando eu entendo isso, aí eu vou para esse texto. Cantem, RC, essa aí? RC. Revista e corrigida. Cantem, alegre-se os que amam a minha justiça e digam continuamente. Aí eu quero que você leia. Vai, sobe mais um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Isso. Então diga. Vai lá. O Senhor. Tá, outra vez. O Senhor. Mais alto.
Então, uma pergunta tola. Deus ama a sua prosperidade, a minha prosperidade, ou Deus ama quando a gente fica miserável na pobreza? Deus ama a pobreza ou a prosperidade? Está na Bíblia? Então esse é fundamento. Ou seja, a partir daí você constrói sua fé. Agora, a Bíblia diz também que nunca deixará de haver pobres na terra. Sempre vai existir. O próprio Deus fala isso em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Então Deus disse que sempre haverá pessoas pobres na terra. Normal. Aí a pessoa chega lá no Novo Testamento, é aquele cristão romântico. Aí ele lê assim, texto bonito, Mateus capítulo 5, bem-aventurados, pobres de espírito. Está vendo? Deus quer que eu seja pobre de espírito. A compreensão não foi boa. Todos nós somos pobres de espírito. Por quê? Porque nós não temos a revelação completa da pessoa de Deus. Diga, eu não tenho a revelação completa da pessoa de Deus. E quando você vai ter? Quando? Quando você vai ter uma revelação completa? Quem é Deus? Quando? Fala. Isso. Quando? Ah, isso. Está saindo. Põe para fora, irmão. Solta! Isso. Alguém falou lá na... Nunca. Diga, não se pode... Diga, não se pode alcançar o infinito. Porque o homem... Diga, porque o homem é finito. Então, você sempre será pobre de espírito, mas você pode ser rico de dinheiro. Acho que vocês não entenderam o que eu estou falando. Deus ama a sua prosperidade. Deus ama quando você tem comida boa. Quando termina o culto, você fala assim, vamos tomar um sorvete? Vamos, quem paga? Eu pago. Você tem alguém assim aí? Dá uma olhada e fala, é comigo ou com você? Pergunta aí, é comigo ou com você? Vai que surge um sorvetinho, né? Uma banana split, né? Ou um petit gâteau. Petit gâteau. Ou uma vaca preta. Quem sabe o que eu estou falando? É uma delícia, né? Mas enfim. Então, o que acontece conosco? Nós sempre seremos pobres de espírito. Nós vamos ter uma compreensão muito pequena, porque Deus é infinito, nós somos seres criados. Nós vamos conseguir entender pouco de Deus, mas nunca a revelação completa, porque Deus existe de eternidade a eternidade sem fim. Eu tendo essa compreensão do que é o ministério de Deus, o que é o ministério de Jesus e qual é o ministério do diabo, fica mais fácil para mim exercitar a minha fé. Então a Bíblia diz que Deus, Ele ama, Ele se alegra, Ele se deleita na sua prosperidade. Dentro disso que eu estou falando para você, tira para mim, meu filho. Natan, joga lá, isso. Ok. Dentro disso, existem alguns pecados que nós cometemos na área financeira. Ou seja, nós transgredimos a lei de Deus dentro das finanças. Eu preciso ter o entendimento, uma revelação do que é prosperidade. Então, o que é prosperidade? A prosperidade significa que Deus supre as minhas necessidades em níveis. Diga, Deus supre as minhas necessidades em níveis. E quais são? Vamos lembrar aqui. Primeiro, diga suprimento. Segundo, abundância. Ótimo. E por que Deus supre assim? Diga, a revelação é gradativa. Então, você recebe um salário 1.000, 2.000, 5.000. Entrou 1.000, 2.000, 5.000, saiu 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Sobrou não. Então Deus
entrou um salário X, mas sobrou um pouquinho, você pôde guardar no banco. Então, houve o quê? Abundância. Entrou o valor X, mas você conseguiu guardar 30%, 40%, 50% do seu salário. Então, houve... Então, a revelação e o crescimento na prosperidade, ele é gradativo. Como é que isso acontece? Conforme eu vou entendendo a palavra de Deus e vou praticando. Quando eu peco, algo morre. Diga comigo, salário, o pagamento do pecado é a morte. Então, se eu peco... Olha para mim, gente, conversa não, eu já falei que eu sou chato. Olha para mim. Se eu peco na área financeira, as minhas finanças irão morrer. A semente que eu planto é o fruto que eu vou colher. Diga, a semente que eu planto é o fruto que eu vou colher. Então, se na área financeira eu estou transgredindo a lei de Deus, na área financeira eu vou morrer. Financeiramente, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai haver morte. E nós, seres humanos, nós somos rebeldes por natureza. As nossas opiniões e a nossa interpretação da Bíblia, elas divergem. Por quê? Alguém está fazendo interpretação errada. Alguém não está entendendo o propósito e o alvo de Deus. E nós pautamos a nossa vida, muitas vezes, por testemunhos. Olha, assim, não me entenda mal e não interprete mal o que eu vou dizer. Você escuta um testemunho, uma pessoa que estava fracassada, arrebentada, desgraçada, vamos falar de finanças. E ela disse, olha, eu orei, eu aprendi a dizimar, a ofertar, eu pago meus tributos, eu aprendi que a primícia traz um benefício quando eu honro ao Senhor, que é o favor, e aquela pessoa prospera. Aí eu estou ouvindo aquele testemunho pode gerar fé no meu coração? Pode gerar ânimo e motivação? Pode, sim, claro que pode. Porém, eu preciso entender que essa pessoa, ela pagou um preço para que isso acontecesse na vida dela. O que Deus fez na vida dessa pessoa que está testemunhando, pode fazer na sua? Sim e não. Porque não depende de Deus, depende de você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então não entenda mal o que eu estou dizendo, o que eu vou falar agora. Nem todos vão prosperar. Diga assim, mas que não seja eu. Diga, eu quero prosperar. Em nome, amém. Então, aí que está o problema, porque a nossa fé, ela foi gerada em cima de um testemunho. E deixa eu falar algo para você. Fé não pode ser gerada em cima de testemunho. Fé tem que ser gerada em cima de uma palavra. Diga o que eu acabei de falar. Diga, fé tem que ser gerada em cima de uma palavra. Outra vez. Não, mas fala com ânimo. O testemunho é bênção, gente? Claro que é. Testemunho é bênção. Anima, motiva, levanta. Sim. Porém, a minha fé precisa ser gerada em cima de uma palavra. E aí, o que acontece conosco? Nós achamos que porque Deus fez aquilo com a Mariazinha, com o Joãozinho, Deus também vai fazer comigo. Nem sempre. Nós temos mais de 8.000 promessas de Deus. Existem promessas de Deus para as nações,
Existem promessas de Deus para Israel, existem promessas de Deus para a igreja. Então eu preciso entender quais são as promessas de Deus para mim. Quais são as promessas de Deus para Israel? Quais são as promessas de Deus para as nações? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Então eu vou te dar um texto que você conhece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga aí. Essa promessa de Deus é para quem? Para Israel? Para as nações? Ou para mim? Quantos acham que essa promessa de Deus, que o Senhor sendo o seu pastor, nada te faltará, é a promessa para mim? Quantos acham? Essa promessa está no Antigo ou no Novo Testamento? Há uma aliança antiga ou está dentro de uma nova aliança? Pensa aí. Onde está o Salmo 23? No Antigo Testamento, ok? Sim ou não? Amém ou não amém? Tá. Essa palavra, quem foi que disse ela? Esse salmo? O salmista? Davi. Então diga: o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. É assim que o texto diz em hebraico. Então quero perguntar para você: você acha que essa promessa é para você? Eu vou te confundir, eu preciso fazer isso. Essa palavra foi dada dentro de uma antiga ou de uma nova aliança? Antiga. Você está dentro de uma antiga ou de uma nova aliança? Então, a sua aliança é nova? Sim ou não? Mas por que você está pegando a palavra da antiga aliança? Meu Deus, eu vou embora. Por isso que eu estou te falando. Nós não temos uma compreensão clara da Bíblia. Aí sabe o que nós fazemos? Irmão, olha, escuta o que eu estou te falando. Desculpa a minha sinceridade, amém? O povo é sem vergonha. Qual povo? O povo de Deus. Eles não querem dar o dízimo, eles falam assim: não, isso é do Antigo Testamento. Mas o Salmo 23 está onde? Fala, gente! Então como é que você usa o Salmo 23 e não pode usar o dízimo do Antigo Testamento? Não, isso serve, isso não serve. Não. Eu queria o chave. Fala para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? O Senhor é o meu pastor. Foi falado dentro de uma aliança antiga, em que Jesus não tinha vindo. Agora eu vou te dar um segredo. Quantos querem saber um segredo? Então vamos levantar uma oferta para pagar o pastor. Diga comigo: princípio não se muda independente da aliança. Nossa, essa foi forte, hein? Nem eu sabia, Jeová. Repete o que eu acabei de dizer. De novo. Mais alto. Mais alto. Princípio. Por quê, pastor? Porque Paulo diz em Efésios capítulo 6 seguinte: vós, filhos, honrai vosso pai e vossa mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa que foi dado lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele trouxe para o Novo. Então, princípio não se muda. Diga: princípio não se muda. Outra vez. De novo. Então, existe um princípio financeiro na Bíblia, e isso não se muda. Você entende porque às vezes nós que somos pastores, nós criamos uma geração de cobra em vez de uma geração de ovelha? Por quê? Porque a gente não estuda, não lê, não ora, não busca a revelação. E Deus quer nos dar revelação. Princípio é a base para construir sua fé. É a partir de um princípio que dessa base, que você constrói sua fé, sua casa. É a partir daí. E dentro disso que eu estou falando, quando nós pecamos, quando nós transgredimos,
dentro da área financeira, nós destruímos a base da nossa fé, que é um princípio que Deus estabeleceu. É como se você querer construir uma casa sem fundamento. E Jesus falou isso em Mateus capítulo 7, ele falou assim, havia 2 homens, um construiu a sua casa sobre a areia, o outro construiu sobre a rocha. Jesus falou, veio o mesmo vento, a mesma chuva, a mesma tempestade. Bateu uma casa, destruiu, acabou com tudo. Mas na outra bateu, ela estava construída sobre a rocha. Jesus falou, é princípio básico, simples do evangelho. Diga, ai, amém, alguma coisa. Então, quando eu quebro princípios de Deus, eu vou ter consequência. Mas nós evangélicos, nós povo de Deus, eu falo, não me entenda mal, não estou desrespeitando, xingando você, nada disso. Nós somos irresponsáveis. Por quê? Porque nós precisamos terceirizar a responsabilidade. Não, a culpa não é minha, a culpa é da Dilma. A pastor, pelo amor de Deus, a culpa é do companheiro Lula. Então, pastor, misericórdia. Eu preciso terceirizar a minha culpa. Eu preciso colocar a culpa em alguém. Então eu coloco em Deus, no governo, no pai, na mãe, no pastor, na igreja. Eu preciso colocar, não, é o demônio. Então eu preciso colocar o demônio. O demônio às vezes ele chega no inferno e fala assim, rapaz, eu estou cansado. Porque tem coisa que nem eu fiz, estão dizendo que é eu. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava com o Jerry no encontro com Deus, né? Aí o pastor estava expulsando o demônio. Demônio, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. O demônio não sai, não sai. Aquela briga, aquele demônio bravo, não sei o quê. Aí o pastor, ele é meio gordinho, com as bochechas, os olhos bugalhados assim, falou assim, ai demônio, você está cansando a minha beleza. O demônio olhou para ele e falou, beleza? Que esses olhos bugalhados e essa bochecha desse tamanho? Que coisa, né? Olha para o irmão e diga, beleza? É cada uma que a gente ouve. Jesus. Eu acho que Deus olha pra gente e começa a rir de vez em quando. Pra que eu tô contando essa bobagem? Ah, meu Deus. Perdão, Senhor. Já vou voltar. Desculpa. O que eu tava falando? Voltando aqui. Então, quando nós pecamos contra os princípios que Deus estabelece, nós vamos construir uma casa, e essa casa ela vai cair. Então eu quero falar algumas coisinhas para vocês. Pecar contra os princípios de Deus significa que eu estou destruindo aquilo que vai me trazer crescimento. Eu estou destruindo aquilo que vai me ajudar a prosperar. Eu estou destruindo. Agora eu fico pensando no demônio falando para o pastor, beleza? Ai, meu Deus. Eu sou assim, eu vou contar a piada, aí ela é bem engraçada, eu não consigo contar. Eu falo, pastor, conta a piada. Não sai, é bendito. Volta. Ai, só para descontrair. Momento célula, né? Momento de descontração. Voltando aqui. Então veja só, se eu pecar contra um princípio que Deus estabelece na vida financeira, minha vida financeira, ela vai ser um caos, vai ser um fracasso. Mas eu posso ser salvo, diga salvo, cheio do Espírito Santo, morar no céu, porém pobre. Mas isso não é a vida plena de Deus, consegue entender? Não é. A vida plena de Deus é salvo no Espírito, curado na alma, curado no corpo, próspero e abençoado. Isso chama-se, diga comigo, evangelho completo. Então veja só, pecados que nós cometemos na área financeira. Eu não vou ler todos hoje, não vai dar tempo, mas nós vamos terminar semana que vem. Cobrar mais do que é justo, já falamos sobre isso, adquirir dinheiro com mentira, realizar investimentos secundários e não necessários, adquirir dinheiro por roubo, ser fiador, explicamos aqui sobre a questão de ser fiador avalista, aceitar suborno. E o sétimo agora, que eu quero falar para você, causar problemas no trabalho. O que significa isso, pastor? Vamos dar abrir uma olhadinha em Efésios capítulo 6, versículo 5? Abra sua Bíblia lá.
Efésios 6:5. Diz assim: vós servos ou empregados, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Até aqui tá bom. Pode tirar o texto. Isso, ok. Nós temos um problema muito sério. Nós causamos às vezes problemas para o nosso patrão e nós causamos prejuízo. E Deus está dizendo aqui para mim e para você que se eu for trabalhar para uma pessoa e eu combinei um salário com ela, eu tenho que ficar feliz com aquele salário. Vou te contar uma história da Bíblia que é bem interessante. Jesus falou assim que um homem saiu na praça a contratar trabalhadores. Então ele pegou alguns trabalhadores e falou: venha trabalhar na minha lavoura. Aqueles homens começaram cedo e foram trabalhando. Perto do meio-dia, o patrão chegou e falou assim: eles não vão dar conta, eu vou contratar mais funcionários. Foi até a praça da cidade e contratou mais trabalhadores. Às 3 horas da tarde, ele deu uma olhada e falou assim: eles não vão dar conta, eu vou contratar mais gente. Aí Jesus disse que o patrão foi até a praça da cidade e contratou. Então alguns começaram bem cedinho, outros ao meio-dia, outros às 3 horas da tarde. No final do dia, todos receberam o mesmo valor. Quem já leu esse texto que eu estou falando na Bíblia? Aí os que começaram cedinho reclamaram: mas Senhor, não é justo, nós trabalhamos o dia todo nesse sol escaldante. Aí o patrão falou assim: quanto eu combinei com você para trabalhar o dia todo? Tanto. Então está aqui. Agora, eu não tenho culpa se o seu olho é mau e o meu coração é bom. Sabe aquela história de crescer o olho? Já ouviu essa frase? Fulano viu que cresceu o olho. O que eu quero dizer para você? Às vezes você está trabalhando numa empresa 2 anos, 3 anos. Chega um cidadão lá, entra para fazer menos que você e ganha igual ou mais. Você fica revoltado? Não. Você quer fazer greve, você quer brigar com o patrão. Você não está satisfeito com o seu salário? Vá e negocie. Ou peça as contas. Mas a Bíblia diz, é um princípio, que você deve trabalhar para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Jesus, ainda que ele seja ateu. Olha que princípio. Ah, mas eu não acho justo. Então, chega lá e fala: seu Antônio, muito obrigado, até hoje foi bênção, mas eu estou seguindo o meu caminho. Pronto. Mas não cause problema no trabalho. Isso é um princípio que nós podemos quebrar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. 8. Tomar decisões sem consultar. Eu coloquei o pastor, mas a gente pode colocar a liderança. Várias decisões. Mas quando eu falo desse assunto, eu estou tratando de uma questão financeira. Você está passando por um problema financeiro, você fala assim: eu vou vender minha geladeira, eu vou vender a televisão, vou vender o sofá. Não se vende nada quando está com problema financeiro. O que eu disse? Quando se está com problema financeiro. Ótimo. Segundo, não se pega dinheiro com a agiota. Terceiro, não se faz financiamento em banco. Então, se eu estou com um problema financeiro, eu vou chegar para o meu líder ou para o meu pastor e eu vou: olha, pastor, eu estou passando um problema assim, estou com um problema no banco. Por exemplo, cadê o Anderson? O Anderson está aí, marido da Graziela? Cadê o Anderson? Está lá. O Anderson é gerente de banco. Então, se você me conta um assunto, eu não sei como resolver, o que eu faço? Eu te encaminho. Está entendendo o que eu estou falando? Eu não vou saber resolver tudo. Quem sabe resolver tudo?
Quem é que sabe resolver tudo? Deus. Diga amém. Mas você toma uma decisão. Aí algumas pessoas falam assim, eu não queria incomodar o senhor, pastor, mas agora está incomodando, porque agora eu vou ter que resolver um pepino. Não é nem um pepino, é uma feira. De domingo ainda. De abacaxi até melão. Você não me incomoda. Às vezes a pessoa me manda uma mensagem, pedindo oração, uma visita, não sei o quê, uma segunda-feira. Eu vou responder lá na quinta-feira. Não deu, não tive tempo, estava ocupado, enfim, não deu. Mas você não me incomoda. Se eu não puder te responder, te dar um retorno, eu não vou dar um retorno. Eu também sou ser humano, não sei se você sabe disso. Acho que dá para notar, né? Assim, mais ou menos, né? Então, aí a pessoa depois vem e fala assim, ai pastor, eu estou com um problema, que eu me endividei com isso e tal. Aí eu falo assim, quanto tempo você está com isso? Ah, eu estou com esse problema já faz 1 ano. Há quanto tempo você está no Evangelho? Ah, eu estou há 5 anos. E por que você me procurou? Não, eu não queria incomodar o senhor. Agora está incomodando. Porque agora, está entendendo o problema? O problema cresceu. Nem todo mundo tem boa administração financeira. Isso é visível aqui na igreja. Então, se você me procurar, eu não souber, eu vou te encaminhar para alguém. Peraí, deixa eu te dar um telefone aqui. Ó, você vai ligar para o Anderson. Ah, esse assunto aí, acho que o Admar pode te ajudar. O Admar é um bom administrador. Toma aqui, fala com o Admar. Ó, tem uma pessoa aqui na igreja, que ele é advogado, vou te dar o telefone dele. Liga para ele que vai te ajudar. Vai te ajudar para você não ter um problema maior. Então, tomar uma decisão sem consultar, às vezes, seu pastor, sua liderança, depois vai trazer um prejuízo para você. Não faça isso. Eu estou falando coisas sérias. Não estou falando você ligar para o pastor e falar assim, pastor, quer comprar um carro. Qual que o senhor gosta? Eu gosto de burro. Ah, meu Deus. É coisa séria. 9. Praticar usura. O que é usura? É juro abusivo. Diga, juro abusivo. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Deus mandou o judeu. Olha Deus, então, tem hora que Deus também faz a gente rir. Quando o judeu for emprestar dinheiro para o estrangeiro, o judeu pode cobrar juro. Quando o judeu for emprestar dinheiro para outro judeu, não pode cobrar juro. Por que Deus mandou fazer isso? Porque o ímpio, o gentil, não é dizimista nem ofertante. Então Deus vai tirar dele. Eu vou tirar de você mesmo, seu fariseu. A Bíblia fala que nós não podemos praticar a usura. Esses dias, um menino, deixa eu falar algo para você. Pastor Rodrigues é um amigo meu, da Igreja Mundial. Ele mandou uma mensagem para mim, e ele falou assim, Paulo, eu estou mudando, eu preciso de R$300, você pode me emprestar? Eu não tenho dinheiro. Nós começamos o Evangelho há 30 e tantos anos atrás. Alguns de vocês nem existiam nesse planetinha aqui. E nós sempre conversamos, mando mensagem, às vezes eu ligo para eles, eles me ligam. A gente é amigo que nem irmão. Gente boa demais. Eu fui no banco, transferi R$300, mandei uma mensagem e falei, é oferta, é presente, é semeadura. Não precisa me pagar. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes, você vai emprestar um dinheiro para uma pessoa, vai passar 1 ano ou 2, você emprestou lá R$500, e ela vai vir com R$500. Ela não vai corrigir monetariamente. Você vai ficar chateado. Eu prefiro que você não empreste dinheiro. Eu prefiro que você plante, semeie, dê para a pessoa. Ah, eu não tenho condição de emprestar R$500. Então chega para ela e fala assim, eu vou te dar R$100 de presente, a semeadura, você não me deve nada. Por quê? E às vezes você vai emprestar o dinheiro e você vai perder esse dinheiro. Sabe o que mais você vai perder, além do dinheiro? O que mais se perde? A amizade. Por causa de dinheiro. Então chega para a pessoa e fala assim, fulano, eu não tenho como te emprestar esses R$1.000 que você me pediu,
mas eu fiz uma vaquinha lá em casa e tal, eu vou te dar R$200. Não, eu vou te pagar. Não, você não precisa me pagar. R$200. Você arruma um resto, se vira com a recompensa. Semeie, plante, abençoe as pessoas. Entende o que eu estou falando ou não? Vai trazer gratidão para o coração dela. 10. Leia para mim. Mais alto. Outra vez. O que significa isso? Existem pessoas que elas trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e elas esquecem de ser gratas a Deus. Eu cheguei hoje de manhã aqui no culto, o pastor Patrício falou assim: pastor, aconteceu um fato aí, um casal que nos ajudaram no encontro, até fizeram teatro lá e tal, e o pai da moça, o pai, mãe e o irmão, essa noite os 3 foram assassinados. Agora de manhã o pastor Patrício me contou. Eu falei, meu Deus, aí contou a história e tal. Vou relatar aqui para você. Mas nós temos um problema muito sério. Por que eu estou te falando isso? Porque o ser humano, ele não entendeu ainda, pelo menos a maioria de nós, o que é prioridade, o que é mandamento de Deus. A Bíblia diz que o domingo é do Senhor. Eu digo, domingo é do Senhor. A Bíblia diz assim: 6 dias trabalharás, no 7º você vai descansar. O sabá, o sábado, ou o dia de cessação da obra, cessar a obra e descansar. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, pela madrugada, pela manhã bem cedo, e os discípulos da igreja primitiva começam a guardar o domingo como o dia do Senhor. E às vezes você vê alguns carros escrito assim: o domingo é da família. Não é da família. Domingo é do Senhor. O domingo é o dia de você tirar um tempo para adorar a Deus, para cultuar a Deus e para descansar. Deus quer que você descanse. Deus quer que você descanse. Relaxe. Mas aí, algumas pessoas, elas trabalham. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E elas se esquecem de Deus. Isso é um pecado contra Deus. Viver para o trabalho. 11. Amaldiçoar o país ou o trabalho. O que é amaldiçoar o país ou o trabalho? Existe uma diferença em você comentar a situação política do país. Por exemplo, o juiz Moro, ele é da Igreja Batista aqui de Curitiba. Eu fui descobrir isso, eu falava, Senhor, abençoa esse homem. Esse homem é um enviado de Deus. Eu fui descobrir que esse homem é crente, que ele é de Deus, e ele está chacoalhando esse país. Um homem crente está chacoalhando esse país. Então existe uma diferença de você comentar uma situação do país, falar, poxa, você viu que a Dilma fez lá um pronunciamento, não quis mandar para as televisões e rede nacional, mas jogou nas redes sociais. Aí você está comentando, está falando, não, você viu aquilo. Tá. Agora, algumas pessoas, elas não estão conversando ou comentando uma situação que está acontecendo, elas estão amaldiçoando o país. Não, esse país não tem jeito, não. Esse político não vale nada. Irmão, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não estou fazendo propaganda política aqui, amém? Amém, gente? Não, eu vou repetir, não estou fazendo propaganda política, eu não sou adepto a nenhum partido. Mas, por exemplo, tem um homem aqui na nossa cidade que eu admiro, chama-se Paranhos. É um cara crente, serve Jesus, nunca vi falar envolvido em escândalo. E se aparecer escândalo dele também, eu vou falar, poxa, que vergonha, envergonhou o evangelho. E se ele for candidato, eu vou votar nele, é um homem de Deus. Como se o juiz Sérgio Moro, muitas pessoas falavam, esse homem podia ser presidente da República. Eu sou o primeiro a votar nele, porque é um homem de Deus. Crente vota em crente, não em quem me deu uma cesta básica. Entende o que eu estou falando? Eu não estou fazendo propaganda política. Ah, mas o senhor já está dando a dica, pastor. Não estou dando dica para ninguém. Você vota quem você quiser, meu filho. Amém? Amém? Só que voto é aliança. Você tem que entender isso. Então,
Quando eu começo a falar que esse país não tem jeito, essa cidade é ruim, eu vou embora daqui, que não tem emprego, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que José prosperou na terra da aflição. Diga, José prosperou na terra da aflição. Eu tenho que ter criatividade, boas ideias para prosperar aqui onde eu estou. Deus é Deus com você em Cascavel, Deus é Deus com você em Porto Alegre ou em Manaus. Ou não? É. Então eu não posso ficar dizendo que não tem jeito, que ninguém aguenta essa roubalheira. Irmão, sempre vai ter. Sempre vai haver corrupção e sempre vai haver roubalheira. Eu tenho que abençoar. O meu país é uma bênção. O meu país é uma bênção. Diga aí, meu país é uma bênção. Você tem que profetizar isso. Meu país é uma bênção, minha cidade é uma bênção. Não, Deus é Maravilhoso. Deus fechou uma porta aqui, não tem problema, vai abrir outra. Glória a Deus. 12. Não tratar bem os seus empregados ou os empregados dos outros. Existe uma coisa, gente, que é muito básica. Diga comigo, educação. Esses dias ligaram para mim, Daniel, meu filho estuda aqui numa escola, e eu fui buscar ele, não sei se ele estava com febre, sei lá o que é. Enfim, cheguei lá, entrei na secretaria da escola, eu vim pegar meu filho, ligaram para mim, sim, senhor. Aí tinha uma senhora, com a criança, mas ela estava, irmão, descontrolada. Você já viu mulher descontrolada? Quem conhece uma mulher descontrolada? Não faz assim não é feio. Aí a moça da secretaria, né, fui pegar o Dani, a mulher. Por que vocês não ligaram para ela? Eu não sei o quê, porque a menina está vomitando. Aí a moça falou assim, senhora, nós ligamos para a senhora. Como que ligaram? Tá, pegou o celular, tá querendo ligar. Calma, senhora, eu vou resolver, espera aí um pouquinho. A gente não faz isso com as pessoas. Vou falar de novo, vocês não entenderam. Nós não podemos fazer isso com as pessoas. Isso é questão de quê? Isso é questão de quê? Educação. Aí a moça, irmão, mas me deu vontade de dar uma bolacha aqui à mulher. Mas eu falei pro Daniel, vamos embora, ficção. Ô, vaca. Desculpa aí. Égua, velho. A gente não faz isso com as pessoas. Aí a moça educada, irmão, falou assim, só tem que assinar. Quem assinar o quê? Vambora! Ana Cláudia, Benedita, sei lá o nome da criança, vambora. Irmão, a gente não faz isso. É um princípio que Deus estabeleceu. Você tratar bem as pessoas. Se você tiver autoridade para corrigir, é uma coisa. Mas maltratar as pessoas, não se faz isso. Não se maltrata os seus empregados ou os empregados dos outros. E sabe o que eu aprendi? Pode fechar a Bíblia que eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente encerra. Sabe o que eu aprendi? Que Deus tem uma maneira muito singular e muito interessante de Deus trabalhar. Deus sabe trabalhar. Eu vou falar algo para você entender. Às vezes eu fico pensando, assim, e conversando comigo mesmo, algumas situações que acontecem. Deus, Ele quer nos amadurecer e Ele quer ver a nossa reação. Então Deus, Ele coloca pessoas perto de nós, para ver o nosso julgamento. Diga, meu julgamento. Então vamos supor que eu vou tirar 6 meses de férias e eu vou trazer um pastor para ajudar aqui. Um exemplo. Esse pastor, olha para mim, escute. Esse pastor, e esse pastor existe, de verdade.
ele adulterou muitas vezes, trouxe escândalo, ele matou uma pessoa, esse pastor, ele assassinou. E ele mentiu e enganou muitas vezes. Já vou te dar o nome dele, pastor famoso aí da TV que você conhece. E eu vou tirar 6 meses de férias e eu vou deixar ele aqui. Quantos de vocês receberiam esse pastor com alegria? Quantos de vocês não receberiam ele? Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantos de vocês sentariam e ouviriam esse pastor assim, tranquilidade? Não, matou, adulterou, roubou, mentiu. Ah, tá de boa, pastor, eu já vi tanta coisa, nada mais aí. Quantos de vocês ouviriam esse pastor de boa? Quem não ouviria ele? Não, você tem que decidir, não fica em cima do muro não. É ou não é? Vamos lá. Pastor, eu sento e ouço ele de boa. Para mim não tem problema não. Abaixa a mão. Não, para mim isso aí, Deus, o cara assassino, matou. Adulterou várias vezes, enganou, mentiu. E a família dele, como é que é? Uma bagunça, um filho dele estuprou a própria irmã. Eu vou te falar quem que é que você conhece ele da TV. E eu estou querendo trazer ele para ficar 6 meses aqui. Quantos de vocês receberiam ele assim com alegria? Isso, agora já diminuiu as mãos, depois que eu contei dos filhos. Tem um filho estuprador? Tem. Não, eu não escutaria esse cara não, levante a mão. Quem não escutaria? Levanta, aí, você acabou de tirar Davi da Bíblia. Para você, Davi não vale nada. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Uau! Você está vendo como você julga mal as pessoas? Tamar foi estuprada pelo próprio irmão, está lá na Bíblia. Davi matou Urias, se prostituiu com Batseba. Dá uma lidinha na Bíblia. E sabe o que Deus falou? Achei a Davi, um homem segundo o meu. Eu falei, Deus, que escolha ruim essa sua, hein? Mas Davi tinha um coração que sabia se arrepender. Ele sabia chorar diante de Deus, falar, tu és o meu pastor. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Não tire a alegria do meu coração, não tira de mim teu espírito. Ele chorava diante do Senhor. E sabe o que move o coração de Deus? Um arrependimento sincero. E às vezes nós julgamos as pessoas. E julgamos mal. Eu queria ter Davi como meu pastor. Eu queria sentar e ouvir as experiências que ele teve sozinho quando ele estava cuidando das ovelhas. Eu queria saber as guerras que ele lutou, as coisas que ele fez. Então, às vezes, nós medimos as pessoas com critério de julgamento errado. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Deus é diferente. Deus perdoa e Deus esquece. Você entende isso? São pecados que nós cometemos. E isso significa que nós tratamos os outros mal. Nós não conseguimos, às vezes, dar uma segunda chance para uma pessoa. Isso aí, olha o que ele fez. E a Bíblia diz, com a medida que eu meço, Deus também mede a mim. Pare e pense. Fica de pé, por favor. Fecha seus olhos um minuto. Pai, às vezes nós temos um julgamento tão errado. Às vezes nós fazemos coisas que desagradam tanto a Ti.
nós vamos participar da ceia do Senhor. E a tua palavra diz que esse é um momento de comunhão e intimidade. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa pelas vezes que nós julgamos as pessoas. Pelas vezes que nós não tivemos misericórdia delas. Pelas vezes que nós ofendemos e machucamos. Ferimos com as nossas palavras. Dá-nos um coração segundo o teu coração. Coração humilde e quebrantado. No nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, eu amo. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Ensina-nos a viver segundo a fé, segundo a revelação. Temos pecado contra ti. Temos deixado de dizimar, de ofertar, de devolver nossas primícias, de perdoar. Mas queremos participar da ceia. Então lava nossa alma, nossa mente, o nosso coração e perdoa-nos no nome de Jesus. Levante suas mãos e diga: Pai, eu dou graças a Ti pela oportunidade de estar em Tua presença, no nome de Jesus. Abra os olhos. A ceia, ela tem uma simbologia muito interessante. Esse pão aqui, ele é um pãozinho feito sem fermento. Representa o corpo de Cristo sem pecado. Então, é um momento de intimidade e identificação. Eu me identifico com Jesus, conforme diz a Bíblia. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Ele carregou nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades, nossos pecados. Segundo, o suco de uva representa o sangue. O sangue nos lava, nos limpa de todo o pecado. Então, relacionamento e identificação com Jesus. Quem pode participar da ceia? Toda pessoa que se diz cristã, toda pessoa que tem aliança, compromisso e entregou a vida a Jesus. Eu tenho essa aliança com Jesus, pastor. Amém. Então nós vamos participar da ceia. Você vai sair pelas laterais, né, pastor José? Pelas laterais. Pegue o pão, pegue o cálice, volta para o seu lugar. Espere para nós participarmos juntos. Posso ouvir um amém? Enquanto isso eu vou cantar aqui. Vamos lá então, em nome de Jesus. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, te entregaste todo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu nome tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti e
te cantarmos assim. Graça, graça, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graça, graça, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Feche teus olhos. Adore o Senhor. Desfrute desse momento. Esse momento da presença de Deus. Graça, graça, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graça, graça, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Oh, graça, graça, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Levante esse pedaço de pão para o céu. Oh, eu sou grato a Ti com todo o meu coração, com a minha alma. O Senhor tem sido tão bom para mim. O Senhor tem sarado as minhas feridas. O Senhor tem cuidado de mim como ovelha. Tu és o bom pastor que me carrega nos braços. Como menino, eu posso correr pelos pastos verdejantes. Como criança, eu posso brincar diante de Ti. Eu posso sorrir e posso chorar, porque Tuas mãos me guiam. Teu abraço me consola. Eu sou grato a Ti por pessoas que o Senhor colocou perto de mim, por aqueles que me levam a orar mais e por aqueles que oram por mim. Eu sou grato a Ti pela Tua morte na cruz. Oh, Senhor, não sei como agradecer-te. Eu dou graças a Ti pelas Suas feridas. Eu fui sarado. Coma desse pão, todos vocês.
Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beber em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Levante esse cálice para o céu. O teu sangue nos lava e nos purifica de todo o pecado. Eu sou grato a Ti pelo sangue que me lava e me purifica. No nome de Jesus. Tome do cálice todos vocês. Pode colocar esse copinho sobre as cadeiras dos diáconos do dia. Eles vão recolher. Levante sua voz. Levante suas mãos. Feche os teus olhos. Comece a falar palavras de amor, de louvor e de adoração ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz, aquele que é, que era e que há de vir. Deixa Deus ouvir sua voz. Deixa Deus ouvir seu coração. Deixa Deus ouvir você. Oh, entra na sala do trono. Não seja o filho estrangeiro, mas seja o filho verdadeiro, gerado pelo Pai. Graça, Senhor. Diga comigo. Graças eu te dou, Jesus. Graça, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Levante suas mãos e levante sua voz e diga: que toda a igreja cante para Ele. Mais uma vez e diga: oh Senhor, graça, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Alguém diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senta um minuto, por favor. Pastor José, a escalinha que vocês fizeram na sexta para mim, já pode chamar o pessoal que vai ungir. Eu quero que você deixe sua Bíblia fechada e olhe no telão. Provérbios capítulo 3, versículo 16. Diz assim. Pode ser. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Na mão direita de Deus tem longevidade. É uma tradução que fala sobre isso. Diga vida longa. Ótimo. Na mão esquerda de Deus tem o quê? Riqueza e honra. Diga riqueza e honra. Então eu vou perguntar. Mão direita você diga longevidade. Mão esquerda você diga riqueza e honra. Amém? Só olhar no telão. Mão direita. Mão esquerda. Mão direita. Mão esquerda. Ótimo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está estendida para abençoar.
Então, nós vamos fazer hoje 2 unções. Uma unção na cabeça e nas mãos. Eu vou encerrar o culto. Todos vão ser ungidos. Quantos serão ungidos? Ótimo. Você vai sair aqui nesse corredor e nesse outro corredor aqui. O pastor José e a Rosângela vão organizar para mim. Aí, uma pessoa vai ungir a sua cabeça, outra a mão direita e outra a mão esquerda. Quantos serão ungidos? Ótimo. Segundo versículo, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Põe para mim, Natan, por favor. O Senhor te porá por e não por, estarás em e não condição, se aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, qual que é o propósito de Deus? Diga: que eu seja cabeça, que eu tenha longevidade, riqueza e honra. Qual que é o propósito de Deus? Que eu seja cabeça, que eu tenha longevidade, riqueza e honra. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Que eu seja cabeça, que eu tenha longevidade. Agora a sua vez. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Ok. O ano passado nós fizemos isso. E cadê a Bruna? A Bruna me contou um testemunho dela e do Leandro. O Leandro é o marido, está sentado lá. A Bruna falou assim, levante a mão, Bruna. A Bruna falou assim para mim: pastor, nós fizemos um propósito das primícias, dos dízimos e das ofertas. O que você falou para mim? Qual foi a palavrinha que você falou? Que Deus multiplicou a prosperidade dela. Estou pegando ela aqui que ela contou o testemunho. Ok. O ano passado nós fizemos um propósito de 1 ano, em que você daria primícia. São 3 tributos: os dízimos e as ofertas. Muitas pessoas cumpriram. E eu ouvi testemunhos. E a Bruna e o Leandro é um desses testemunhos que estou aqui mostrando para vocês. Todos serão ungidos. Mas eu quero que você faça uma aliança com Deus. Senhor, eu aprendi sobre os tributos. Pastor, eu não tive nesse domingo que o senhor pregou. João, cadê o João? A mensagem do... tá aqui. Estou pensando que você estava lá. A mensagem dos tributos está no YouTube. Então, a mensagem dos tributos já está no YouTube, onde eu falo o que é primícia, o que é dízimo, o que é oferta. Só você entrar no nosso canal lá e você ouvir sobre as finanças. Eu quero que você faça uma aliança com Deus, porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pactos. Faça um propósito: Senhor, durante esse ano eu vou praticar os 3 tributos: primícias, dízimos e ofertas, como o pastor ensinou, até o dia 31 de dezembro. Depois você renova a sua aliança com Deus. Eu vou estar sempre orando por você. Você vai orar todo dia, pastor? Não vou mentir para você, mas estarei sempre orando para que haja na sua vida o favor de Deus, primícia, a proteção de Deus, dízimo, e a multiplicação do Senhor, oferta. 3 tributos, 3 promessas, 3 benefícios. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé. Eu preciso dos diáconos do dia para me ajudar rapidinho, uns 3, 4 rapidinho. Se você não trouxe a sua oferta esse mês, me dá um envelope para mim, senhor Rodrigo. Eu vou pedir para ele estar passando aí. Você vai trazer domingo que vem. Então hoje nós vamos ungir o alto da cabeça, a mão direita, a mão esquerda. Domingo que vem eu quero encerrar esse seminário sobre dízimos, primícias, ofertas e finanças. Eu vou arrumar uns banquinhos aqui, nós vamos ungir os pés de todo mundo. Vai precisar tirar o sapato, pastor? Não, nada disso, pode ficar tranquilo. Vou separar direitinho: homem unge homem, mulher unge mulher. Ficou de boa. Quem a senhora tiver de saia, a moça, não vai ter problema nenhum. A gente faz as coisas, como diz o texto sagrado, com ordem e decência, tá? Então eu vou pedir para os meninos passar. Se você não trouxe a sua oferta esse mês, eles vão passar. Você levante a mão e você pega o envelope e traga, por favor, em nome de Jesus, no próximo domingo que eu vou estar encerrando esse seminário. Aí no mês de maio nós vamos ter outra coisa, aniversário da igreja, vai ter outras mensagens que eu vou estar pregando a respeito disso. Então eu creio que foi suficiente. Eu vou abençoar você, vou encerrar o culto. Então vocês venham por esse corredor aqui e por esse. Pega aqui.
a minha esquerda e pega aqui a minha direita. Alto da cabeça, alguém vai ungir a mão direita e alguém vai ungir a mão esquerda, que vai ficar mais rápido, mais prático. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deu, meninos? Entregaram? Deixa então eu te abençoar. Tem alguma coisa, pastor Patrícia? Hoje de manhã eu esqueci um negócio aí, mas agora deu certo. Então levante a mão, deixa eu abençoar você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão